do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque se as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer. Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Que dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Hoje podemos acordar e despertar para a realidade. Eu quero te deixar alguns versículos de motivação para que o seu dia de hoje, embora seja um sábado, quando a palavra na verdade significa o descanso, e nós sabemos que não se trata de religiosidade, e nem muito menos de um mandamento, mas na verdade, o que o Senhor Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até hoje, por que não eu? Então, não é viver de forma religiosa, mas se você não apenas um dia dedicar todos os dias ao Senhor, na verdade o Senhor vai te alegrar cada vez mais. Eu quero que você abra então a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, do 10, o 11 e o 12. Gálatas 1, versículo 10, 11 e 12. Eu quero na verdade te motivar para que você não venha a ser contaminado por palavras que venham ao teu encontro para deixar você muito mais apreensivo, muito mais assustado, muito mais temorizado do que confiante. Não podemos temer as coisas de forma tão visível aos olhos de todos que estão à nossa volta, porque percebe-se, na verdade, que muitos estão abalados com as notícias que chegam aos ouvidos, e muitas vezes chega por meio de mídias, e até mesmo por algumas pessoas uma certa popularidade em alguns canais, e eles, na verdade, não tendo essa visão de que o povo precisa ser conduzido. Não é viver uma utopia, não é viver num mundo de fantasia, não é criar um ambiente que seja um ambiente que venha causar o dano. Não, a intenção não é essa. A intenção, na verdade, é que nós, que fomos chamados segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que Deus nos entregou, para que nós pudéssemos então fazer o uso com a sabedoria de Deus, para que não venha causar o dano, porque, como eu já falei em outros vídeos, a pior prisão que se pode ter, irmãos, é a prisão mental, é a mente. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, no versículo 10, 11 e 12 do capítulo 1: porventura, procuro eu agora o louvor dos homens, agradar a homens, ou a aprovação de Deus, ou agradar a Deus? Eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se apenas agradável às pessoas, se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim é ensinado não é de origem humana. Ele diz em outras traduções que o evangelho que por ele está sendo ensinado, ele não recebeu das mãos de homens. Não foi, na verdade, o homem que o passou, não foi o evangelho segundo o homem, mas sim a palavras segundo o que havia Cristo proposto a ele. E Cristo, na verdade, já manifestava, se você for pelos olhos iluminados,
que Jesus falou que precisava falar muito mais coisas, mas que no momento não era aquilo que poderiam ouvir, porque haveria de haver um confronto, porque Jesus estava, na verdade, na sua forma humana. E ele haveria de ter um confronto ali e poderia, na verdade, prejudicar os seus planos. Então tem coisas que naquela hora ali Jesus não poderia falar. E quando ele revela isso a Paulo a caminho de Damasco, ele leva a Paulo para um lugar e chegando neste lugar, Paulo tem uma visão de um homem que ia lá com o nome de Ananias para recuperar a visão dele, e que Jesus apareceu para este homem falando a respeito disso, e que havia, na verdade, Paulo já sonhado, já tinha sido revelado por Deus, que haveria de ir um homem lá para recuperar a visão dele. E aquele mesmo instante, o homem chamado Ananias quis questionar a Deus sobre o que Deus havia de entregado, ou haveria de entregar a Paulo. Senhor, este homem é um perseguidor, este homem não tem testemunha, esse homem... Irmãos, Deus é que faz a obra, não somos nós. Não somos julgadores de ninguém. Se o Senhor começou a obra, Ele mesmo termina. Como já falei, torno a dizer, não sou uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa que eu temo ao Senhor e confio nele. Não vivo por palavras de convencimento humano. Eu vivo de palavras que, na verdade, o Senhor me mostra, para que eu me convença o que está aqui escrito. A interpretação de texto não é de exclusividade de ninguém. Quando eu falei aquela passagem que Jesus fala para Pedro a respeito dele amar a Jesus, em que Pedro por 3 vezes é perturbado. Aí Jesus fala que quando era mais novo, ele tinha assim de ser conduzido para onde queria. Mas depois que ele chega numa idade avançada, ele quer ir para o lugar, mas às vezes as pessoas que estão com mais disponibilidade o querem conduzir para um lugar que ele já não quer mais ir. Jesus ele estava falando da sua própria morte. Quer dizer, ele tinha toda a liberdade de ir, de andar, e já estava chegando próximo ao dia em que ele haveria de ser crucificado, preso e julgado, depois da sua morte na cruz. Tudo isso Deus sabia, e Jesus Cristo, próprio Deus. Só que as manifestações ali era justamente a condição humana. Jesus mostrou que ele era homem, 100% homem. Só que os que estavam à sua volta não compreendiam as coisas do Espírito, porque era discerne de forma espiritual, e ali não tinha ninguém com espiritualidade de poder entender o que Jesus dizia. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, portanto, versículo 12, não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Então você vê que tudo isso, na verdade, o que nós vivemos hoje, como já falei, nós temos que aprender de Cristo e não mais sobre Cristo. Alguns, que na verdade é necessário que venha o nascer de novo da água e do Espírito. Mas não vai ser eu nem você que vamos julgar as pessoas. Nós vamos apenas fazer a nossa parte, que é ensinar, que é o que Paulo diz para Timóteo. Nós temos que ser obreiros aprovados, para que tenham manejar a palavra, para que possa ensinar de forma coerente, de forma inteligente, para que traga o conhecimento ao povo, e esse conhecimento que é Jesus possa libertar da escravidão. E a pior escravidão, irmãos, como eu já falei, é a prisão na mente, é o coração. O que acontece? Nós temos que nos revestir da palavra para que nós possamos resistir esses dias maus. Só notícia ruim, irmãos. Não tem nada para trazer edificação. Então, nesta manhã, irmãos, eu quero trazer essa edificação em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Não só para tu, mas principalmente para a minha. Porque antes de eu falar algo para vocês, eu tenho que absorver também esse algo. Tem coisas que a gente faz e por fazer, passa realmente assim, de forma muito objetiva, né?
E às vezes nós achamos que não devemos nem tomar conhecimento. Pelo contrário, quando é o término do vídeo, eu ouço, irmãos, tudo aquilo que Deus falou ao meu coração, para que eu possa também viver o que está sendo falado por Ele. Não é por mim, não aprendi de homens, mas foi mediante a palavra de Deus que está escrita. Não, portanto, não recebi de pessoa alguma, nem foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação, diz o amado apóstolo Paulo. E o que nós temos que fazer, irmãos, é a mesma coisa, imitar a Ele. Saber de que o que nós vivemos hoje é a graça, era o favor imerecido. Nós pedimos a Deus para que o Senhor ilumine os nossos olhos, os olhos espirituais, para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar a realidade. Hoje, Tu estás realmente no controle de todas as coisas. Então, essa é a motivação. Nós temos que aprender com Cristo e não aprender sobre Cristo. Não. Temos que aprender com Ele e não dele. Porque sabemos que Ele, Jesus, salva, liberta e cura. Alguns não sabem. Mas nós que sabemos, devemos buscar cada vez mais o conhecimento. Como diz, né? Temos que aprender com Cristo e não aprender sobre Cristo. Mas o Senhor diz que Ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Então aqui Paulo escreve aos Gálatas. Em Hebreus 6, um pouquinho mais à frente, Hebreus 6, versículo do 1 ao 6. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis, que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus permitir, faremos isso. Então Paulo é bem claro aqui quando ele fala em diversas circunstâncias, diversas situações que ainda muita gente vive. Ele falou lá em Atos 19, perguntando aos discípulos de João, na época, vocês foram batizados? Em que batismo? No batismo de João. Ele falou, o batismo de João é o batismo do arrependimento. Vocês não ouviram falar do Espírito Santo, não? Não, nem sabemos o que é o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou se eles acreditaram. Então, automaticamente, sejam então batizados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E todos ali foram batizados e começaram a falar em línguas. A evidência do batismo do Espírito Santo. Então Paulo diz aqui que aquilo ali na verdade significava que o batismo nas águas era o batismo do arrependimento. Aí Paulo vai lá e escreve em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz que depois de teres ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foi selado com o Santo Espírito da promessa. Esse selo, irmãos, é de Deus. Já falei no áudio, no vídeo anterior, que o selo de Deus é inviolável. Ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou em sua vida, que foi o dom da fé. Viva a cada dia, irmãos. Cabe o seu dia, o seu próprio mal. Você não fica se lamentando pelo que houve. Pelo contrário, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se revestir de toda a armadura de Deus para que nos dias maus você fique firme. É isso. As astutas ciladas do diabo, do derrotado, está sempre aí botando pedra de tropeço em nosso caminho. Pessoas para tentar nos impedir, tirar a visão. Não se deixe, irmão, levar por essas situações, porque isso aí, na verdade, são as pessoas que vêm tentar corromper a palavra. E quando Paulo escreve, Hebreus, o escritor de Hebreus escreve a carta enviada aos Hebreus, e diz então aqui, no versículo 2, da instrução acerca do batismo em posição, sigamos, pois avante, e se Deus permitir, faremos isso. Ora, é impossível
Aí você vai ver agora, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram eliminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, diga que esse Espírito Santo aqui se refere a pessoa de Deus, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, ou seja, o que significa o futuro, provaram dos benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que haverá de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo visto que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus ou zombando publicamente dele. Por isso que a palavra do Senhor diz que ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Quem confessa a Jesus pelo Espírito não tem como retroceder, irmãos. Não há possibilidade de retrocesso. Não tem como a sua mente, que foi, na verdade, cauterizada pela palavra da graça, que você recebeu o selo de Deus, é impossível. Se acontecer isso, irmãos, é porque nunca houve conversão. Houve uma convenção, ou seja, você foi convencido. Nem a conversão existiu. Foi apenas um momento talvez do ambiente favorável, que é o que chamasse, na verdade, o apelo. Então existe a necessidade de você entender de que aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor pelo Espírito é impossível retroceder, voltar a praticar as coisas. Se você viver na prática, irmão, você vai estar pecando, porque pecado todos nós pecamos. Agora, a prática do pecado é que causa o dano. Então Paulo foi bem explícito aqui quando se fala a respeito do que nós ouvimos e aprendemos. Nós não recebemos de homem algum, mas mediante a revelação da palavra, que os olhos iluminados nos proporcionou entendermos a interpretação do texto. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos deu realmente o evangelho da salvação, e nós cremos nele e fomos selados. O selo de Deus é inviolável, irmãos. Não há como. O próprio Deus é que vai tirar o selo. Não somos nós, não é o homem. Então, irmãos, nós nos prostramos diante do Senhor, se apresentamos diante dele, oferecendo a ele o nosso sacrifício vivo e agradável, que é o nosso culto racional. E João, escrevendo em sua primeira carta, diz assim, no capítulo 4. João, capítulo 4. Seja um motivador, irmãos. Você foi posto nessa terra para ser um motivador. Você foi posto nessa terra para anunciar o ano aceitável do Senhor. Não para se dobrar a um momento que o homem, pela sua ganância, o criou. Ganância. Porque se o vírus é um vírus de laboratório, se houve esse vazamento, como já havia sido falado, só que eles tentaram ocultar, o homem que descobriu essa doença morreu até por ela. Mas ele falou que, na verdade, houve um erro. Essa intenção, na verdade, seria de um usurpador, irmãos, de um comunista, de um país comunista, e veio de lá. Segundo as informações, é de lá que veio. Não tem como. O Brasil não tem a possibilidade. O ambiente não é favorável. Por isso que há muita controvérsia, muitas situações que ainda não está se encaixando. Tem gente se aproveitando da ocasião, irmãos. E a ocasião faz o ladrão. E nós podemos ver isso. E alguns meses atrás, os desvios de verbas, desvios de finalidade, hospitais de campanha sendo construídos, daqui a pouco, de uma hora para outra, desmancharam. Dinheiros dos recursos públicos sendo desviados para trazer benefícios. Pessoas que foram designadas para poder cuidar da vida, mas cuidaram muito mais da vida dele. Embolsando, desvio de finalidade, corrupção, ativa, passiva, peculato, funcionários públicos, irmãos. Aí é o que nós vivemos hoje.
gente não pode se dobrar por uma ocasião, por um momento. Nós temos que orar ao Senhor por esse momento, para não deixar que isso venha nos causar dano algum. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus. Diz assim João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 4. Amados, não os deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, provai, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus, e todo Espírito de Deus, e todo Espírito que confessa, que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam o que lhe é próprio, do que pertence a eles. O mundo, na verdade, os compreende. Nós somos de Deus, porque nós ouvimos a Deus. Quem não é de Deus não entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, eu quero dizer para você, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E que nós possamos, desta manhã de hoje, clamarmos ao Senhor. Pedimos a Deus uma direção, que a nossa mente seja uma mente cauterizada pelo Evangelho da Graça, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, não a viver o passado, não a viver numa época de Sambalaque e Tobias, de Jezabés da vida. Não podemos nos permitir que esses personagens, vamos dizer assim, que estão aí sendo vivenciados por alguns, pessoas que vêm desmotivar, pessoas que vêm tirando e tentando se infiltrar em nosso meio para abalar a nossa vida, principalmente a vida ministerial. Um líder, irmãos, ele está sempre à frente. Um líder está sempre conduzindo o rebanho do Senhor. Ele não está se colocando como sendo impedimento. Pelo contrário, a intenção sempre de um líder é estar sempre juntando e não espalhando. Jesus veio, na verdade, para juntar e não para espalhar. Nossa função hoje, como pregadores da Palavra da Graça, eu não quero dizer apenas por questões eclesiásticas, não. Eu digo para você também. Você também é um pregador da graça de Deus, você também tem a incumbência de falar de Jesus. Não é para você ficar com a Bíblia debaixo do braço, apenas vivendo um personagem. Não, a sua função é ir e pregar. Falar de Jesus, irmãos, é falar em todos os instantes, em todos os momentos, tanto os momentos ruins quanto os bons. Porque Paulo diz que eu sei viver tanto na fartura quanto na escassez. Porque o Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória todas as nossas necessidades. Então nós temos que colocar isso como sendo uma necessidade de nós podermos hoje falar do Evangelho da Graça de Deus. Não mais viver, na verdade, do que se refere à letra, porque a letra mata. Mas o Espírito é que vivifica. E é Ele que nos dá o entendimento para podermos ouvir a voz verdadeira, a voz de Deus. Não a voz do engano, não a voz do pessimismo, não a voz do que se refere a viver uma vida enclausulada. Não, você foi chamado para reinar e reinar em vida. Você vai ter apenas que ter a consciência de que você tem que se prevenir, porque o inimigo está ao nosso redor, mas quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. Eu quero orar por você esta manhã. Pai amado, bendito és tu, Senhor, porque foi em ti que nós depositamos a nossa confiança. É em ti, Pai, que nós devemos sempre olhar. É em ti, Pai, que nós devemos sempre confiar, não se deixar abalar
pelas más notícias, não se deixar abalar pelos Sanbalaques, pelos Tobias, pelas Jezabéis da vida, por aqueles que venham trazer palavras que não sejam para a edificação do nosso próprio dia, nosso próprio ser. O mesmo que nosso homem exterior venha a se corromper, Senhor, ao ouvir essas vozes estranhas, o interior, que é teu Espírito, Pai. Glória a Deus, que é o teu Espírito que nos selou, Senhor, que nos transportou para o seu reino. E o Senhor que pagou o preço naquela cruz. E o Senhor foi lá e nos resgatou do império das trevas, pagou a dívida que era contra nós. E encravou, Senhor, na cruz do madeiro todas as nossas iniquidades. Obrigado, Jesus, por esse ato de amor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor envie os Teus anjos, Pai, nessa hora, Senhor, Deus. Envie os Teus anjos, Senhor, para essa pessoa, Senhor, que está do outro lado, Pai. Para essas pessoas que estão ouvindo, Senhor. Para que eles venham crescer, Pai, para que eles venham trazer aquilo que é de fato, aquilo que é o verdadeiro, que é a Tua palavra, a Tua graça, Senhor, nos basta, porque o Teu poder, Deus, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quero ser fraco, Pai, em mim mesmo, mas ser poderoso pelo Teu nome, Senhor Jesus Cristo. O Seu nome está acima de todo nome, Pai. Pai, guarda os Teus filhos, Senhor. Dê asa aos Teus anjos, Pai, para que venham ministrar, Senhor, em favor de todos aqueles que temem a Ti. Daqueles que, na verdade, estão ainda, Senhor, desgarrados. Mas o Senhor diz que o temor a Ti, Senhor, é o princípio da sabedoria. Obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que nenhuma arma forjada poderá prevalecer contra nós. E eu digo isso em nome de Jesus. Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Graça e paz e um bom sábado para você, irmão. Deus é contigo, não se esqueça. Não se esqueça, Deus é contigo. Graça e paz e até outro dia.